Oi, gente, tudo bem? Na nossa conversa passada, né, nós falamos sobre o nosso penúltimo sólido, que foi o cone, né? Aí nós vimos algumas características, é, vimos como é que calculamos a área, o volume do cone como um todo, do seu tronco também. E hoje a gente vai para a última figura, o último sólido de revolução de nossos estudos, que é a esfera. E aí, como é que a gente pode definir esse sólido, né? Esse objeto que mais parece uma bola, né? Ele pode ser definido como um conjunto de pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual a R do ponto C. Onde esse ponto C, como a gente observa aqui na figura em azul, né? É o centro dessa esfera, né? E esse R significa o raio. Quando ele fala que é o conjunto de pontos, que tem na verdade distância menor ou igual ao raio desse centro, né? Vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha um determinado segmento QP. E que a gente determine o centro ou o meio deste centro, o ponto médio desse centro, como o ponto médio desse segmento, como determinado ponto C. E aí a gente lembra que a circunferência em si, ele é o conjunto de pontos que tem a mesma distância, do meu centro. Agora, se a gente for jogar esse mesmo raciocínio agora para esses outros segmentos aqui, do segmento QP, a gente observa o quê? Que este pedacinho aqui, ele tem a distância R. E aí ele falou que era o conjunto de pontos, né, que tem distância igual ou menor do que esse R. E aí o que acontece? Quando a gente está falando de distância, quando ele fala dessa tal distância, ele está se referindo nessa posição aqui. Ele está se referindo a essa posição bem aqui. Deixa eu colocar de outra cor. A essa posição bem aqui. Isso tudo do centro C, tá? E aí ele também está falando que é a mesma distância nessa outra visão aqui também, ó. Então ele está falando desta distância aqui, como se fosse frontal. Ele está falando nesse segmento em verdezinho aqui, como se fosse... Imagina que você tem uma bola, e aí essa linha em azul é como se você estivesse olhando a bola de frente. Essa linha em verde é como se você estivesse olhando a bola pela lateral. E esse segmento em rosa é como se você estivesse vendo de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, todos esses panoramas de frente, da lateral, de cima ou de baixo, você consegue ver a bola como um todo, né? Como se você consegue percebê-la cheinha. Então, é nesse mesmo raciocínio que a gente utiliza para tentar definir o que seria essa tal esfera. E aí, ainda na imagem da bola, imagine que aquilo que você consegue tocar, aquilo que delimita toda essa bola, é o que a gente chama de superfície esfera, ou é como se fosse essa casca mesmo da esfera, ela que a gente chama de superfície esfera. E aí a gente percebeu então um dos elementos, quando a gente for começar a falar agora de elementos da esfera, a gente já conseguiu, usando nossos conhecimentos, ou o que a gente lembra de circunferência, né? A gente percebe o quê? Que nessa esfera eu consigo achar raio, consigo achar o diâmetro
e consigo achar o centro. Então, os elementos essenciais ou primários, né? Os elementos primários da esfera são centro, circunferência e diâmetro, que também são aqueles elementos comuns a uma simples circunferência, um círculo também. E aí a gente tem outros elementos que a gente vai verificar agora, que são os polos, os paralelos, o equador e o meridiano. Mas antes que a gente também defina esses outros elementos, porque a gente comentou que ele é o nosso último sólido de revolução de estudo, né? E aí a gente lembra que o sólido de revolução são aqueles sólidos que, a partir de um giro de uma outra figura, eu consigo formá-lo. E aí a gente viu que o cone eu consigo fazer no giro de um triângulo, que o do cilindro eu consigo fazer no giro de um retângulo. Aí agora imagina, e a gente giraria o quê, então, para conseguir formar uma esfera? Imagina que tu tens aquele eixo, né? Que é como se fosse aquela reta suporte da figura. E que você tem escrito nele um semicírculo. E aí você começa a girar essa reta suporte R bem aqui. Na verdade, eu coloquei um segmento, que uma vez que eu coloquei essa setinha aqui. E aí, quando você começa a girar, essa linha aqui, ó, que eu tô colocando mais forte, ela vai começar a se projetar nas outras... Vai começar a se projetar em outras partes aqui, ó. Imagina que você tá girando, 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 girando. Quando você gira, ele vai fazendo o movimento que aí ele vai te permitir, né, verificar a figura da esfera. Então, a gente percebe que, a partir do giro de um semicírculo, eu consigo achar, ou consigo visualizar aquele conjunto de pontos que estão a uma distância menor ou igual a do raio em comparação ao centro. Pois sim, aos outros elementos, né? Primeiramente, os polos. Voltemos para essa figura que a gente conseguiu, né? Quando a gente fez o giro do semicírculo. Esses encontros bem aqui, ó, que eu tô colocando de azul, eu vou chamar de polos. E aí eu vou desenhar aqui do lado, ou desenhar bem aqui do lado a figura da esfera, na mesma reta R, que vai ser o nosso eixo. Imagina que essa reta estivesse reta de fato. Então, esses pontos aqui de encontro desse eixo com a esfera, eu chamo de polo. E aí imagina que você pegue um determinado plano ou determinados planos e comece a seccionar ou a dividir essa esfera de modo horizontal. Quando você faz isso, né, quando a gente secciona, a gente começa a desenhar circunferências. Nesta posição aqui, a gente vai obter o que a gente chama de paralelos. Então, essas linhas em rosas aqui são o que a gente chama de paralelos. É como se a gente, em cada linha dessa, eu estivesse cortando com um plano. Então, estivesse pegando planos de modo horizontal e cortando essa circunferência. E aí, se a gente pegar bem no centro, fazer um corte bem no centro, em verde agora. Se a gente pegar fizer um corte semelhante ao que a gente estava fazendo anteriormente, e este corte for bem no centro aqui, eu consigo, então, a gente percebe o quê? Que a gente divide essa esfera em dois pedaços iguais, em duas regiões iguais, a região de cima, a região de baixo. Então, essa linha bem aqui, ao qual eu consigo dividir a esfera em duas partes iguais e que coincide com o maior paralelo, o maior corte possível de ser feito nela, eu vou chamar
de vou chamar de equador. Então a gente já tem os paralelos, a gente já tem o polo e aí a gente já tem o equador. E aí imagina que tu pega esses planos também, né? Aquele mesmo plano que a gente colocou, que a gente começou a seccionar a esfera e acabou encontrando os paralelos e também o equador. Imagina que tu começa a fazer cortes agora na vertical. Esses cortes na vertical, a gente vai chamar de meridianos, tá? Então, além do raio, além do centro, além do diâmetro, eu tenho outros elementos dessa minha esfera, tá? Que são paralelo, então são circunferências, tá bom? Que seccionam a minha esfera em modo horizontal. E aí o maior dessas circunferências, o maior desses paralelos, eu vou chamar de equador, tá? E aí eu consigo verificar que esse equador, ele divide a esfera em duas partes iguais. E aí imagina o eixo dessa minha esfera, né? Como se fosse a reta suporte em qual eu giro a minha figura, que no caso é um semicírculo. Esses pontos de encontro bem aqui da esfera com esse eixo eu chamo de polos, que podem ser positivos ou negativos. E aí, se eu começar a seccionar essa esfera de modo vertical, então é como se fosse circunferências, né? Que eu acabo desenhando de modo vertical e dividindo essa minha esfera, são os que eu chamo de meridiano. Então, esses cortezinhos em azul, a gente chama de meridiano. E aí, quando a gente está falando, e aí a gente vai para um outro assunto, ainda falando de esfera no caso, né? No caso, o assunto área, a gente tem que, se a gente dividir, a gente tiver uma determinada esfera. Eu tenho uma determinada esfera. Imagina que tivesse uma esfera perfeita. E aí na verdade, eu desenho ou eu divido em, no máximo, 3 círculos essa circunferência. Vamos tentar desenhar esses 3 círculos aqui, ou 3 circunferências. Como se você estivesse vendo essa esfera de ângulos diferentes. A gente já tem 2, né? Deixa eu desenhar mais uma em azul aqui. Tá. E aí, imagina que tu pegues desses círculos, né? Que você desenhou. No caso, esse círculo azul aqui que a gente desenhou, considerar. Esse círculo azul aqui é o mesmo, e aí a gente vai imaginar que é o mesmo que a gente desenhou aqui. E aí, você percebe que ele tá meio deitado. Então, esse círculo azul é como se você estivesse vendo a esfera de cima para baixo. De cima para baixo. E aí, a gente tem que a área da superfície esférica, ela é dada pelo quádruplo da área de um desses círculos máximos. Na verdade, eram 3 círculos máximos que a gente conseguiu desenhar dentro dessa esfera. E aí, imagina que... e aí, a regrinha nos diz, ou o enunciado nos diz, que a área dessa esfera como um todo, ela é... Deixa eu aumentar aqui. Ela é 4 vezes a área desse círculo aqui. E aí a gente lembra que a área do círculo é o quê? O da circunferência π raio ao quadrado. Só que ele me diz que a área da esfera ela é 4 vezes a área desse círculo. Então, a área da minha esfera vai ser
4πr ao quadrado. Só isso. Então, percebamos que a área, para que eu encontre a área, então, como a figura, diferente das figuras anteriores que a gente estava utilizando, que era a junção de algumas outras figuras, por exemplo, o último foi o cone. Então, a gente teve o círculo e teve um setor circular que juntos formam o cone. Nesse caso, a gente não tem, a gente só tem as mesmas figuras, a gente só tem círculos. Então, neste caso, a área vai ser essa fórmula aqui mais simples. 4πr ao quadrado. E aí, lembrem ou se atentem que a gente está falando do círculo ou da esfera como um todo, tá? E aí, mais lá na frente, a gente vai falar sobre duas observações de dois elementos que a gente ainda não citou, ainda dentro da esfera. E aí, a gente vai calcular o volume, a gente vai calcular a área, e a gente vai precisar utilizar fórmulas diferentes, tá? Beleza, a gente já viu que a área da esfera é 4πr ao quadrado. E qual que seria o volume? O volume vai ser 4 terços vezes πr ao cubo. A gente não vai deduzir essa fórmula, tá bom? A gente só vai entender que é essa fórmula. Então, vai ser ou 4πr ao cubo dividido por 3. E aí, agora a gente vai ver aqueles outros elementos que eu comentei com vocês, que é o que a gente ia ver agora, que eram dois elementos à parte, mas que também são importantes quando a gente estava falando do estudo da esfera. Esses dois elementos é o que a gente chama de cunha e que a gente chama de fuso horário, ou fuso esférico, né, na verdade. O fuso esférico é como se fosse uma parte dessa superfície esférica gerada pela rotação de uma semicircunferência de raio R. Esse fuso esférico, eu posso considerar que seja como um gomo da superfície esférica. E aí a gente tem uma circunferência. Na verdade, a gente tem o eixo, né? E aí ele fala que é uma parte da superfície esférica gerada pela rotação. E essa rotação ela pode ser em graus ou radianos, então tem fórmulas, daí isso vai depender da questão, porque qual é a unidade de unidade, né, de ângulo que ele está me dizendo, se é em grau ou ângulos. Aí a gente tem fórmulas em graus ou radianos, aí a gente tem fórmulas diferentes. Então, é como se fosse a rotação de uma circunferência, de uma semicircunferência. E aí a semicircunferência, a gente lembra, ou melhor, a gente lembra que a circunferência é só essa borda aqui, ó. E aí a gente lembra que o círculo é toda essa região que a circunferência delimita. E aí a gente tem esse eixo, né? E aí ele fala que é a rotação de uma semicircunferência. Então, imagina que você está girando essa semicircunferência aqui. E aí, essa região aqui, ó, desse giro, dessa semicircunferência, a região que eu estou colocando em azul aqui, é o que a gente chama de fuso esférico, tá? E aí, eu falei de dois elementos, né? Eu falei da cunha e falei do fuso esférico. Se aqui é o fuso esférico, né? A cunha seria essa linhazinha aqui em azul. A cunha esférica, ela é uma parte da esfera gerada, que também, e aí eu posso utilizar graus ou radianos,
pela rotação de um semicírculo, aí vocês veem a diferença. O fuso esférico é pela rotação de uma semicircunferência. E a cunha, fuso esférico, semicircunferência. Cunha, semicírculo. Então, a mesma rotação, né, em graus ou em radiano, desse semicírculo com extremidades no eixo. Então, aqui, ó. Mesma característica do fuso, só vai mudar que um é a rotação de uma semicircunferência e o outro é da rotação de um semicírculo. Então, isso aqui vai ser o quê? Cunha esférica. E aí a gente vem por uma observação. Fuso horário ou fuso esférico se refere à circunferência. Então, eu só vou ter área. E cunha esférica se trata do círculo. Então, eu vou ter volume. Fuso esférico, área. Cunha esférica, eu trato de volume. Uma vez entendido o que é um, o que é outro, a gente tem que a área do fuso, que pode ser em graus ou em radianos, eu utilizo a seguinte fórmula. Imagina que e aí a gente lembra que uma volta completa, ela tem 360 graus. Se o fuso é como se fosse uma parte dessa volta toda, né? Como se fosse um gomo daquela esfera que é para eu ter a visão dela preenchidinha, como se eu tivesse dado a volta toda do semicírculo. Então, e o fuso é parte dele. Então, para que eu saiba a área, isso em graus, tá? A área desse fuso, eu divido o ângulo que ele formou em graus pela volta toda, que eu sei que é 360. Só que aí vocês lembram que a área máxima da esfera como um todo, eu obtive fazendo o quádruplo da área máxima de um dos círculos que compõem a esfera. E aí a gente viu que a área era encontrada pela fórmula 4πr². A gente pode simplificar mais essa fórmula, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar aqui, ó. 360 e o 4. Tenho 90 graus. E aí, o resto eu só repito. O ângulo em graus, vezes π, vezes o raio ao quadrado. Então, para que eu ache a área do fuso em graus, eu utilizo essa fórmula aqui. E agora, se tiver em radiano, a gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente teve aqui, tá? Só que, ao invés de ser 360 aqui, em graus, a gente vai utilizar ele em radianos. E aí, eu sei que isso é a área do fuso radianos. É o ângulo que esse fuso formou em radiano sobre 2π, que é o mesmo 360, só que na medida de radiano, vezes a área da esfera ao quadrado. Aí a fórmula da área da circunferência, 4πr². Então, eu vou ter que a área em radianos vai ser 2 vezes o ângulo na medida de radianos, r². Ou seja, para me achar a área do fuso em graus, eu utilizo essa fórmula que tá contornada em rosa. E para achar a área em graus, eu utilizo essa fórmula que está contornada em branco. E agora, falando do volume da cunha, né? Que aí a gente lembra que a gente acabou de ver que é
a parte da esfera gerada pela rotação de um semicírculo com as extremidades em um eixo, tá? E aí o volume também eu vou verificar, tem que observar qual que é a unidade do ângulo que está sendo utilizada, se é em graus ou se ele vai estar em radianos. Se ele estiver em graus, esse volume ele vai ser a volta completa, 360. Na verdade, vai ser o ângulo em graus dividido pela volta completa, vezes a fórmula do volume da esfera como um todo, que é 4 terços π r ao cubo. E aí eu tenho que isso 360 dividido por 4 vai dar 90, né? Então, vai ser a medida do ângulo em graus, π r ao cubo, dividido 90 vezes 3, 270. Isso é para que eu ache o volume da minha cunha, volume da cunha em graus. Se o ângulo formado por essa cunha tiver com medida em radianos, eu vou utilizar esse primeiro raciocínio, vai ser o mesmo. Só que ao invés de eu utilizar o 360, assim como a gente fez para achar a área lá do fuso, eu vou utilizar que esse vai ser o ângulo formado sobre 2π vezes 4 terços πr ao cubo. Isso vai ser esse com esse. Eu posso simplificar aqui esse 2 com esse 2. Então, esses dois de baixo ele some e fica só esse 2 bem aqui, ó. Então, fica 2 vezes a medida do ângulo em radianos. R ao cubo, porque na verdade vai sumir esse π também, ó, 4π, 2π. Então, o 2 e o π eles acabam sumindo. Sobre 3. Então, esse vai ser o volume da cunha, só que agora em radianos. Então, sobre a esfera, na verdade a esfera ela não tem maiores particularidades, né? No geral, os pontos ou os elementos mais importantes para que a gente estude são os que a gente conversou aqui hoje, tá bom? E aí, sobre a atividade, tanto a atividade sobre o cone quanto sobre da esfera, elas vão ser, as questões elas estão dentro do próprio portal. Observem que na postagem da aula vai estar o link de acesso à atividade, tá bom? E aí eu optei por fazer dessa maneira dessa vez, porque é para que a gente consiga verificar quais são as questões que vocês tiveram mais dificuldade, para que a gente já possa abordar com mais objetividade lá durante as aulas ao vivo. E aí, provavelmente, a partir destas duas conversas, as atividades elas não vão ser mais fixadas em PDF. Pode ser que sejam, tá? Mas, em suma, é para que vocês respondam dentro do próprio portal SAIS, para que vocês já verifiquem, né, também quais são as questões, as alternativas corretas, se acertaram ou não, e para que eu também tenha esse controle, para que a gente consiga fazer uma aula ao vivo um pouco mais objetiva, tudo bem? Então, é isso. Até a próxima.